Agora são 6h mais 17. Bom dia, Ceará, já ao vivo de volta, dizendo que em Fortaleza e região metropolitana, os ataques mais recentes desse fim de semana foram principalmente em prédios e equipamentos públicos. 2 homens morreram e um policial militar ficou ferido durante uma perseguição policial no bairro Bom Jardim. A ação teve início no Conjunto Ceará, pertinho ali do Bom Jardim, quando criminosos tentaram atear fogo em um posto do Detran. Vamos conferir juntos. A bomba caseira acabou atingindo uma empresa que fica no mesmo complexo da unidade do Detran. Jaime acordou assustado com a ligação informando que o estabelecimento dele tinha sido alvo de ataques durante a madrugada. Me disseram que tinha tocado fogo na minha loja, que eu viesse aqui para resolver. Quando eu cheguei aqui, cheguei e deparei com isso aí. Eu acredito que eles pensaram que aqui podia ser o Detran, só que não é o Detran, que é o escritório despachante com a loja de placa. Parte da fachada ficou queimada, o fogo não chegou à área interna do escritório. O prejuízo só não foi maior porque o vigia do posto do Detran, que fica ao lado da empresa, conseguiu controlar o incêndio. A polícia acredita que os homens que tentaram incendiar o Detran do Conjunto Ceará podem ser os mesmos envolvidos na perseguição policial que acabou com a morte de 2 dos suspeitos e um policial militar ferido. A perseguição teve início no Conjunto Ceará e terminou no bairro Bom Jardim, quando os criminosos colidiram em um muro. Houve troca de tiros. 2 dos suspeitos foram atingidos e socorridos à UPA do Bom Jardim, mas não resistiram aos ferimentos. Um policial militar também foi atingido com um tiro no braço e passa bem. O carro utilizado durante a ação foi apreendido, além de um revólver, coquetéis Molotov, coletes à prova de balas e munição. O caso foi levado à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO. Ataque registrado também à sede da Defesa Civil no centro de Fortaleza. Bandidos jogaram uma garrafa com querosene da base de uma das colunas do prédio. O fogo foi de pequena proporção e queimou apenas material plástico. Mesmo assim, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi ao local e ninguém ficou ferido. Também no sábado, outra ação foi registrada. Dessa vez, o alvo foi a torre de observação da Guarda Municipal de Fortaleza, que fica na Barra do Ceará. Essa torre aí fica na Avenida Leste-Oeste. Segundo a polícia, 2 homens em uma moto passaram e atiraram contra o equipamento. Você está acompanhando aí um vídeo que foi feito, então, de uma câmera de segurança e mostra o momento exato da ação. Os bandidos atiram 2 vezes. Um dos tiros atinge a vidraça e o outro acerta o container. Ninguém ficou ferido nesse ataque. Policiais militares foram ao local dar apoio aos guardas que estavam trabalhando no posto de observação. Já os bandidos conseguiram fugir. E no sábado à noite, bandidos colocaram fogo em um carro em frente à delegacia do bairro Pajuçara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, os criminosos espalharam 2 galões de gasolina e atearam fogo no veículo. As chamas consumiram, você viu ali a imagem, né? Toda a lataria, né? O veículo ficou completamente destruído, o Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu apagar as chamas. Já no interior do estado, as ações criminosas ganharam força nesse fim de semana. Na madrugada desse domingo, bandidos explodiram 3 dinamites na ponte do Peixe Gordo, que liga Tabuleiro do Norte a São João do Jaguaribe. De acordo com a Polícia Militar, as explosões foram de pequenas proporções e foram concentradas nesses 3 buracos aí que você está acompanhando, que fazem justamente o escoamento de água da ponte. A PM esteve no local com a Polícia Rodoviária Federal e também com o DENIT. O fluxo de veículos segue normalmente pela ponte e o policiamento foi reforçado em Tabuleiro do Norte. Já em Limoeiro do Norte, o alvo dos bandidos foi uma antena de telefonia que fica na localidade da Barragem de Pedrinhas. Bandidos explodiram a antena e depois conseguiram fugir. Por conta desse ataque, 11 cidades da região do Vale do Jaguaribe ficaram sem o serviço de telefonia. Equipes da polícia estão à procura desses suspeitos. E em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste, criminosos incendiaram um estacionamento utilizado pela prefeitura. Um ônibus e um carro de passeio foram destruídos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o incêndio. De acordo com a polícia, os veículos foram destruídos,
que foram destruídos não estavam mais sendo utilizados pela gestão. Os outros já tinham sido realocados para um lugar mais seguro por conta da onda dos ataques. Indo agora para o Sertão Central, em Quixadá, um casal jogou um explosivo contra uma viatura da polícia que estava para conserto numa oficina no bairro Campo Novo. Por sorte, o dono do estabelecimento percebeu aí o movimento e agiu muito rápido, evitando o incêndio. A polícia segue à procura dos suspeitos. A gente agora muda um pouquinho de assunto, deixando então esses ataques um pouco de lado. Já já a gente volta, claro, para esse assunto aqui no Bom Dia, assunto destaque nos últimos dias. E agora a gente mostra para você que teve chuva de granizo, olha só, na região do Cariri. Que curioso, né? Os moradores do distrito de Palestina, em Mauriti, nos enviaram muitas imagens. A chuva foi bem intensa, como você pode ver, e chegou a quebrar telhados, hein? Teve granizo quase do tamanho de uma bolinha de tênis de mesa. Olha, teve granizo também em Aurora. Por outro lado, gente, essa situação, é claro, animou, né, alguns moradores que viram toda essa cena aí. Nesse vídeo, um casal aparece, inclusive, se divertindo com as pedras de gelo no quintal de casa. Afinal, é uma cena bem comum. Não é qualquer dia que você vê aí uma chuva de granizo, principalmente no interior do nosso estado, né? Uma ação aí bem inusitada. E justamente para falar sobre esse fenômeno incomum na região, a gente conversa ao vivo com o Edson Freitas. Ele tem mais informações, então, sobre essa chuva de granizo. Muito bom dia, Edson. Quais são as informações? Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. A gente vai tentar explicar um pouquinho o motivo dessa chuva de granizo aqui na região do Cariri. É complexo, mas eu vou tentar simplificar da melhor forma possível para o pessoal de casa entender, tá bom? Então vamos lá. A explicação, ela está na formação de um tipo de nuvem que se chama cumulonimbus. Aí o que acontece? As gotículas de água presentes nas nuvens, elas congelam e formam aí o granizo. E caem em forma de granizo, ou chuva de granizo, como é popularmente conhecido. Nesse momento, a temperatura no interior da nuvem, ela pode chegar a menos 50 graus. E essa nuvem pode alcançar até 15 quilômetros de altura a partir da sua base. Por isso que ela fica um pouco mais baixa. Agora, outra explicação mais simples para esse fenômeno que aconteceu nessas duas cidades da nossa região é que a nuvem, ela estava um pouco mais baixa do que normalmente ela fica. E quanto mais próximo do solo, maiores são as pedras de granizo. Especialistas de meteorologia afirmam que os tamanhos são variados. Vamos rever mais uma vez aí esse vídeo, né, que a Thaís mostrou agora há pouco aí no estúdio, e falando um pouquinho sobre a questão do tamanho das pedras de gelo. De 0,5 a 5 centímetros, especialistas afirmam que pode variar bastante. Mas olha só que curioso, em uma pesquisa que eu fiz no ano de 1970, nos Estados Unidos, caiu uma pedra de granizo de 14 centímetros e 750 gramas, Thaís. Imagine se uma pedra dessa caísse aqui na região do Cariri. Será que aquele casal estava tão feliz brincando também com as pedras? Eu acredito que não, viu? Estaria não, viu, Edson? Que fato curioso, bacana, viu? Obrigada por todas as informações, um ótimo trabalho para você. E falando em tempo, né, vamos dar aquela olhadinha clássica ao vivo agora no interior do estado, né, continuando no interior do estado, em Juazeiro do Norte. A segunda-feira começa com tempo nublado, né, um friozinho, eu diria assim, porque a temperatura nesse momento é de 23 graus, uma temperatura bem amena. Você está vendo aí em outro ponto de Juazeiro, o tempo bastante cinzento. Essa aí é a rotatória Crajo-Bar, que liga Juazeiro, Crato e Barbalha. Um trânsito intenso, só mesmo por conta do horário de pico, né? Chegando aí pertinho das 7 horas da manhã. Do sul do estado, a gente faz uma viagem rápida ao norte para te mostrar a situação em Sobral, que é bem semelhante, inclusive, com a da região do Cariri. Tá? Tempo também fechado, mas sem chuva nesse momento. A temperatura aí em Sobral também é de 23 graus. E olha, de acordo com a FUNSEMI, pode sim chover ainda durante essa segunda-feira no município. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais imagens ao vivo do interior do estado e também da nossa capital.
Agora o Bom Dia traz um recado da área da saúde. O Gonzaguinha da Barra do Ceará vai ter o centro cirúrgico e a sala de parto reformados a partir de hoje. Os serviços de obstetrícia, pediatria e neonatologia vão ser suspensos, mas vão ser mantidos os atendimentos clínicos. Então, atenção, mamãe, nenhum parto vai ser feito na maternidade. As grávidas precisam se dirigir a outros hospitais durante o período de reforma, que deve durar aí 60 dias. A Secretaria Municipal de Saúde montou um plano para garantir a segurança das mamães.